Estamos de volta para dar sequência ao Jornal da ZIM, que está a ser produzido nesta noite de domingo. Já a seguir, vamos à nossa revista. E a revista hoje já apresentei, agora vou saudá-los. Gildo Matias José, muito boa noite, bem-vindo à revista ZIM. Boa noite, Mário, boa noite ao Paulo e, em especial, boa noite aos nossos telespectadores. E também o sociólogo João Paulo Ganga. Boa noite, João Paulo, e bem-vindo à revista ZIM. Muito boa noite, muito obrigado, é um prazer estar aqui. E começamos com os chefes de Estado e de Governo que ratificaram o Acordo para a Paz e Segurança para a República Democrática do Congo. Eles que estiveram aqui em Luanda para avaliar a situação política daquele país da região dos Grandes Lagos. No seu discurso de abertura, o presidente angolano apelou ao diálogo e disse que ainda está aberta a possibilidade para todos os partidos da oposição que possam então subscrever o recente Acordo de Kinshasa. Nesta 7ª reunião de alto nível do Mecanismo de Supervisão Regional do Acordo Quadro para a Paz e Segurança para a República Democrática do Congo e para a região, em que participaram 5 chefes de Estado membros da Conferência Internacional para a região dos Grandes Lagos, o presidente angolano destacou a necessidade da promoção do diálogo para a paz e estabilidade na República Democrática do Congo. Para aqueles que advogam a violência, é importante que saibam que só em paz e com estabilidade é possível levar-se a cabo um processo eleitoral sério, honesto e credível. A situação política do Burundi, República Centro-Africana, Sudão do Sul e República Democrática do Congo constituem um grande desafio para os países membros e, sobretudo, para Angola, que detém a presidência dos Grandes Lagos. E em relação à República Democrática do Congo, que de resto é o principal tema da agenda desta cimeira, dos Santos quer que o governo ponha fim ao clima de contestação. Desejamos vivamente que a criação na RDC de um governo de unidade nacional e de transição permita pôr fim ao clima de contestação e desestabilização que tem reinado nos últimos tempos, preservando a paz e a estabilidade, que são condições imprescindíveis para o normal funcionamento do país e das suas instituições. O acordo assinado recentemente em Kinshasa prevê que as eleições presidenciais deverão acontecer a 29 de abril de 2018 e a transferência de poderes do presidente cessante para o presidente eleito acontece a 9 de maio também de 2018. E o presidente angolano, entretanto, considera que ainda está aberta a possibilidade para que os outros partidos da oposição possam subscrever o acordo. O acordo mantém-se aberto a adesões futuras dos que ainda não o assinaram e prevê que o presidente José Kabila, apesar de já ter cumprido 2 mandatos legais, permaneça na chefia do Estado, como prevê a Constituição, até a realização das próximas eleições e da eleição do Presidente da República, devendo a oposição indicar para esse período, que se convencionou chamar de transição, um primeiro-ministro à frente de um governo que inclua distintas sensibilidades políticas. Ao assumir a presidência do Mecanismo de Supervisão Regional, tendo em conta o Acordo Quadro para a Paz e Segurança na República Democrática do Congo, Angola tem sob sua responsabilidade acompanhar o processo de implementação dos compromissos subscritos pelos signatários até a realização das eleições em 2018. Imagens de Josué Campos Zengo e Abel Samuel, a TV Zimbo, no Centro de Convenções de Talatona. É sobre este assunto que começa a nossa revista Zimbo. O politólogo Gildo José Matias, muito boa noite. Que opinião tem sobre a realização da cimeira aqui em Luanda? Mais uma vez, boa noite. De facto, é o recolocar de Angola no mapa geopolítico em prol de uma pedagogia da paz. Desta feita, tratou-se da 7ª reunião de alto nível do mecanismo de supervisão do Acordo Quadro para a Segurança e Cooperação da República Democrática do Congo e da região dos Grandes Lagos, muito por força da presidência de Angola à frente da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, em que Angola organizou, enfim, com os parceiros internacionais, estamos aqui a falar
das Nações Unidas e da União Africana, uma cimeira que procurasse discutir, e aliás este foi o tópico central desta cimeira, a questão da instabilidade na República Democrática do Congo. Ora, é importante não perdermos de vista que esta reunião acontece 5 dias depois de o presidente Kabila conseguir, com parte da oposição, e é preciso sublinhar isto, é parte da oposição, na medida em que não inclui 2 grandes players na oposição na República do Congo, estou a falar de Etienne Tshisekedi e Moise Katumbi, né? Que são figuras representativas da oposição na República Democrática do Congo e que têm criado um clima de instabilidade naquele país vizinho. Ora, a primeira pergunta, e até por razões pedagógicas, é como é que se chega até aqui? Chega-se até aqui porque o presidente Kabila, que está a terminar agora, ou termina a 19 de dezembro deste ano, o seu segundo mandato, terá alegado não ter condições para realizar eleições. Mas é preciso também não perdermos de vista que houve uma tentativa de alterar a Constituição na República Democrática do Congo. Aliás, é muito por arrasto desta situação que vivemos o clima de instabilidade que este país vizinho está a viver. Ora, tal como o Presidente fez referência, é bom que haja acordo. Porquê? Porque o acordo pode constituir uma plataforma, um veículo, enfim, pacífico para a resolução dos problemas da República Democrática do Congo. É preciso não perdermos de vista também que, para lá dos argumentos razoáveis da oposição, existem também argumentos razoáveis por parte do presidente Kabila, embora possamos depois discutir até que ponto há ou não alguma legitimidade neste novo argumentário do presidente, porque há uns tempos atrás tentou, enfim, alterar a Constituição, que é o Congo, enfim, não realiza um censo eleitoral desde 84, 86, salvo erro. Efetuou há muito pouco tempo uma reforma em termos geográficos e administrativos. Deixou de ter 11 províncias para ter cerca de 20 ou 26. Isto, de alguma forma, resulta em questões ou obstáculos muito concretos. Aliás, basta lembrar o parecer, enfim, da Comissão Eleitoral, que disse que não tinha condições nem financeiras nem técnicas para garantir uma boa realização de eleições, tendo mesmo aludido que precisava de cerca de 545 dias para realizar. Daí que, no acordo, se prevê que as eleições, enfim, na República Democrática do Congo só poderão realizar-se em abril de 2018, salvo erro. Ora, isto de per si, enfim, dá alguma continuidade num lugar comum que estamos habituados a ver em África, que é uma certa vertigem em subverter a ordem constitucional e da lei, porque podemos facilmente questionar porque é que o presidente Kabila não levantou essas questões técnicas e financeiras muito antes para que elas pudessem ser resolvidas e em tempo de serem realizadas eleições nos prazos previstos na Constituição. É verdade, e como diz bem o Presidente da República, e muito também em função do último acórdão produzido pelo Tribunal Constitucional, enfim, da República Democrática do Congo, que até que não se realizem as eleições, o Presidente Kabila, pronto, deve manter-se no poder até que possam ser realizadas novas eleições. Argumentário este que a oposição contesta, mas eu continuo a subscrever e a partilhar, enfim, do discernimento do Presidente da República, porque só uma solução que privilegie o diálogo pode ser, enfim, positiva para encontrar uma solução neste país vizinho e até à luz das boas relações que Angola tem com a República Democrática do Congo. João Paulo Kanga, a importância da cimeira para a resolução de conflitos na RDC? Olha, Angola esteve bem, em primeiro lugar, é preciso dizer isso. Há 3 dimensões para se compreender o que é que se passou na cimeira. A primeira dimensão tem a ver com o posicionamento de Angola. Desse ponto de vista, nós estivemos muito bem. Estivemos muito bem por quê? Porque uma das características públicas, e eu agora tenho falado muito sobre isso, da personalidade do presidente angolano, Eduardo dos Santos, e também do modus operandi do governo angolano, é o multilateralismo. Angola é boa na questão multilateral. Esta cimeira revela um cuidado muito técnico, muito aprimorado do nosso executivo em ter feito bem o trabalho de casa. Porque esta cimeira é iniciativa de Angola. Mas as ideias força são ideias multilaterais, ou seja, as Nações Unidas e a União Africana fazem parte desta decisão, desta cimeira. Portanto, aqueles que pensam que isto é Angola, que está a querer impor-se na RDC, estão completamente enganados. Portanto, o presidente angolano, a fazer o discurso que fez, fala em nome da comunidade internacional. Tem suporte das Nações Unidas e tem suporte da União Africana. Depois temos um outro problema, que é a questão qual é a substância do acordo, o que é que está em jogo neste acordo. Um erro grave da análise é pensar que a democracia são eleições. Portanto,
É um dado adquirido que o presidente Kabila termina o mandato em dezembro e constitucionalmente devia abandonar o poder. Portanto, mas o conflito congolês não se resume à letra da lei, à letra da Constituição. Infelizmente é assim. Ou seja, está em causa no Congo mais do que o cumprimento da Constituição. É por isso que o executivo angolano, usando da sua capacidade de fazer alianças multilaterais, conseguiu criar um acordo que, apesar da oposição congolesa não se rever, parte dela, como disse bem o Gildo, é o melhor acordo que há, porque este acordo é um acordo inclusivo, ou seja, a oposição faz parte do executivo, escolhendo o primeiro-ministro e tendo alguns ministérios, e, por outro lado, as eleições realizam-se um ano e tal depois que chama-se o período de transição. É evidente que, do ponto de vista da oposição, nós tivemos aqui o mesmo problema em 91, as pessoas já não têm a memória, em 91, quando, antes dos acordos de Bicesse, o MPLA e a UNITA negociavam, o general Gato e o ministro Peter Neto atual negociavam para condições do acordo de paz, e a proposta do MPLA naquela altura era também de alargar o período de transição, ou seja, as eleições não deviam ser já, mas dar um período de extensão. Teria sido melhor, mas na altura é normal que a oposição pense que é uma forma de dilatar. O Gildo já falou bem, o Kabila tentou mexer na Constituição e, portanto, não há condições objetivas. Agora, o problema do Congo não basta querer a democracia, é preciso ter capacidade de implementar a democracia. E aí há um terceiro aspecto, é a terceira dimensão do problema, são as forças negativas. Ou seja, o Congo, neste momento, é um caldeirão de interesses corporativos e econômicos e financeiros. E, portanto, o cobalto, o colmã, o petróleo, e, portanto, os diamantes. Portanto, é importante que o governo que saia daí tenha capacidade de manter o Congo neutral, porque senão vamos ter, e aí o executivo angolano esteve bem, nós vamos ter que a guerra do Congo vai entrar em Angola. E é por isso que se tem que responder à pergunta aos telespectadores lá em casa, perceberem que a Angola está a defender no Congo os interesses da Angola. Nós não estamos no Congo com vista de usurpar ou de metermos no problema do Congo. Não. Há um interesse do nosso país, ou seja, a estabilidade regional, neste momento, nessa zona, é mantida por Angola. Portanto, Angola é um player importante do ponto de vista da comunidade internacional, porque ela garante estabilidade. Essa estabilidade deve ser passada para o Congo. Nós não podemos correr o risco de termos aqui um fluxo de refugiados, de termos aqui... Por isso, deste ponto de vista, o nosso executivo esteve bem. E é preciso também dizer isto, Paulo. Em relação à solução, Angola é visivelmente daqueles países mais influentes naquilo que é a pedagogia da paz por via do diálogo. E o Presidente tem-se batido, quer a nível dos discursos que faz internamente, quer a nível dos discursos que faz a nível externo, que é não pode existir qualquer uma outra solução capaz de responder aos conflitos, sobretudo a nível da região dos Grandes Lagos, porque é preciso lembrar as pessoas que, numa analogia, África, e dizia Bronislau Malinowski, Mohila Chembe, enfim, em biografias já produzidas, que a África é uma espécie de revólver com o cano virado para baixo, em que a região dos Grandes Lagos é a zona do gatilho. Portanto, qualquer instabilidade a nível desta região é capaz de colocar a boa vizinhança, como o Presidente bem sublinha, e a boa convivência entre irmandade, entre países na região africana. Mas é preciso apelar, e nisto também o Presidente da República fê-lo muito bem, que é esta solução do diálogo e de pacificação a nível da região dos Grandes Lagos e circunscritamente a nível da República do Congo, ela tem que ser um esforço de vontades. Nós não podemos negar nem podemos ofuscar o papel, por exemplo, que o Burundi vai ter e o papel que o Ruanda deve ter. Portanto, enquanto as nossas lideranças africanas não tomarem a consciência da necessidade dos líderes, estou-me a referir aos líderes de governos e de Estado desses países, em ratificar, em patrocinar uma solução dialogante, inclusiva, que possa permitir a paz no continente. Porque também não podemos esquecer, e o Presidente também fez menção no seu discurso, que só a estabilidade pode ser uma garantia para o desenvolvimento e o crescimento económico desta região e que tem traduções muito significativas para os seus cidadãos. De transição em que o governo vai trabalhar com o primeiro-ministro da oposição, acha que vão conseguir coabitar durante este período que antes das eleições? São obrigados a coabitar, quer dizer, em nome da paz, da estabilidade e do interesse superior dos interesses do Congo, eles têm que aprender a dialogar. Eu penso que a opinião do Etienne Tshisekedi, que é muito importante, é um fator representativo do Congo, vai ficar isolado, porque esta é uma cimeira
que tem suporte da comunidade internacional. Portanto, não basta querer, nós temos que ter força para implementar aquilo que nós queremos. E aqueles que não entrarem neste acordo vão ficar, de facto, fora do jogo completamente. Agora, o que é importante nós percebermos é que o Ruanda é um fator de instabilidade. Portanto, nós, neste momento, Angola tem no Ruanda uma força negativa. O presidente Paulo Kagame está nas antípodas do poder angolano. Ou seja, nós já tivemos entre 98 e 2005 aquela chamada Guerra Africana, Guerra Mundial Africana, em que houve 8 países africanos que se degladiaram por causa do Congo. Nós estivemos do lado, nós ganhamos a guerra. Portanto, Angola hoje, o Kabila está no poder com o suporte da Angola. Portanto, o nosso inimigo está do outro lado. E os nossos inimigos vão fazer muito para desestabilizar o Congo. Mas nós temos que defender aquilo que se passa no Congo. Isto é importante que as pessoas percebam isso. O interesse nacional depende da estabilidade do Congo. Se o Congo estiver instável, nós também vamos estar, porque nós temos uma fronteira 2.000 e tal quilómetros com o Congo. Nós temos comunidade congolesa no nosso país, quer nas fronteiras limítrofes, quer dentro do nosso país. Portanto, nós temos que defender aquilo que se passa no Congo. Eu penso que o acordo é bom. O acordo, é claro que a oposição quer ter o poder, é legítimo que assim seja, está farta do Kabila. A Kabila está lá há 15 anos. De facto, penso que é preciso reter um aspecto importante desse acordo. O acordo diz implicitamente que em abril de 2018 haverá eleições sem o Kabila. Ou seja, a comunidade internacional, sem dizê-lo explicitamente, já disse que o Kabila só é um player importante um ano e tal depois. Portanto, sim, para garantir a transição, até porque nos termos da Constituição da República do Congo ela é assim. Apesar da vontade e das razões, como disse bem o Gildo, substantivas que a oposição tem, que são legítimas, porque há uma violação da Constituição, claro que é óbvio, porque as eleições deviam ser agora em dezembro, mas em nome do interesse nacional é melhor, em nome da paz e da estabilidade, esperar mais um ano e tal, para ter um processo transparente, mais sério, do que entrar-se nas guerras. Deixa-me só fazer aqui uma última nota. É preciso não perdermos de vista que, para lá, enfim, da postura pouco dialogante que o Ruanda, enfim, e o Burundi têm demonstrado, Angola tem feito um papel muito equilibrado e decorre muito da maturidade, da experiência, do discernimento, se quisermos até da clarividência do presidente José Eduardo dos Santos, em manter um discurso inclusivo, aberto. Aliás, a perspectiva deste acordo, que ainda não foi ratificado por partes representativas da oposição na República Democrática do Congo, mostra muito isto, que é esta abertura, esta disponibilidade para o diálogo, porque tem-se a consciência de que só o diálogo será um instrumento fundamental para o alcance da paz. E é preciso continuarmos a apelar ao bom senso de outros líderes que têm se transformado muitas das vezes em forças negativas, ou seja, em forças de bloqueio para que se alcance uma solução pacífica e duradoura. Há um aspecto, desculpa, que eu quero enfatizar. Não, diga. Não, já que o Kabila não vai concorrer nas próximas eleições, acha que a partir daí podemos esperar um Congo pacífico? Não, o problema do Congo não é o Kabila. Não, o problema nós não podemos reduzir os problemas de um país a uma pessoa. Portanto, aquela visão que nós temos de que se aquela pessoa morrer ou desaparecer, o país vai mudar. Não, o país tem vários fatores de estabilidade do Congo. O Congo é a República Democrática tem um histórico de conflitos políticos sociais. A mim, o que me parece importante para o nosso país e que as pessoas não têm percebido, nós somos uma nação, neste momento, que tem uma força militar inestimável. Nós somos uma das grandes potências regionais do ponto de vista militar. E são as nossas forças armadas que nos garantem força do ponto de vista diplomático. Ou seja, a comunidade internacional vem falar com Angola, porque Angola tem capacidade de fazer aquilo que pensa. Portanto, Angola tem capacidade de implementar as suas políticas. Temos força. Portanto, é importante que nós reforcemos as nossas forças armadas, as nossas forças de segurança, porque elas é que nos garantem a estabilidade. Portanto, nós temos que ter a noção de que não basta, quer dizer, que a democracia tem custos. Um dos custos da democracia é sermos fortes. Portanto, a oposição congolesa, que não faz parte desse acordo, vai ficar enfraquecida, porque não terá apoio da comunidade internacional, não terá apoio da União Africana, ficará à margem. Portanto, é difícil, eu percebo as razões da oposição congolesa, percebo que pronto, há uma violação da Constituição, mas ainda assim é melhor entrarem nesse acordo, garantirem uma estabilidade,
para poderem depois irem para as eleições, já com o fator Kabila que eles tanto querem, fora do jogo. Portanto, é uma questão de tempo. Angola esteve bem, Gil, o presidente Kabila, também esteve bem. o Congo sem Kabila, no período eleitoral, podemos esperar já um Congo pacífico? Ou ainda há outros problemas Eu aqui que- partilho da visão do Paulo, porque nós em África estamos muito habituados a visitar esse lugar comum. Queremos circunscrever os problemas estruturais ou estruturantes de determinados países a uma pessoa, né? É claro que, enfim, a oposição tem todo o direito de reivindicar essa extensão desse período transitório, mas é preciso não perdermos de vista que me parece que não interessa à oposição querer ter um Congo instável. Quer dizer, por mais que a oposição tenha ambições legítimas de vir a constituir-se poder, e é preciso lembrar que isto só acontecerá com base no voto dos cidadãos congoleses, não pode querer, não pode inviabilizar uma solução que tenda ao diálogo, né? Porque no final do dia o que deve prevalecer é o interesse nacional, é o interesse dos cidadãos. Agora, é claro que o presidente Kabila em si, enfim, não representa todos os problemas do Congo. O Congo tem um problema, enfim, que é histórico, que é político, que é até económico. Nós temos na República do Congo uma disputa frenética em relação à exploração de recursos muito valiosos. Portanto, me parece que o diálogo e a concertação político-diplomática, o envolvimento, o engajamento dos atores, parece ser a única solução possível e sustentável para garantir uma estabilidade nessa região. Agora, estarmos a querer reduzir os problemas do Congo a uma pessoa me parece ser prosaico. Sim, né? é redutor, é redutor. É preciso olhar e Mário Júlio, é preciso explicar às pessoas de que democracia não são apenas eleições. Não se pode reduzir os grandes problemas sérios e profundos das nações africanas através das eleições. É preciso haver um diálogo mais inclusivo e mais profundo. E não se reduzir tudo às eleições. As eleições são um fator muito importante, porque são regulares, mostram vitalidade, sociedade civil. E legitimam o poder legitimam o político. poder. Mas a democracia não são apenas eleições. E, portanto, a vontade de se tirar o Kabila, que é muita por parte dos atores congoleses, não pode ser suficiente para pôr o Congo em estabilidade. Portanto, é preciso... E um Congo estável prejudica a nossa economia, né? A Angola Muito pode ser- grande, quer dizer, político, social o e económico, Executivo não é? está a fazer bem o seu papel. Nós temos que acautelar aquilo que vem do Congo. Portanto, tem sido assim historicamente, é assim do ponto de vista fronteiriço e vai continuar a ser assim, porque o Congo tem fronteiras connosco que não é possível controlar. 2.000 e tal quilómetros de fronteira não é possível controlar. E temos trocas, E, portanto, relações comerciais muito importantes. relações sanguíneas, relações afetivas. Portanto, tudo o que se passa no Congo nos diz respeito. E, portanto, é importante nós termos alguma serenidade. Não podemos menosprezar o que se passa no Congo. E eu penso que o presidente esteve bem, e o Gildo usou uma expressão boa. A cimeira também recoloca-nos na geopolítica mundial. Ou seja, organizar uma cimeira, colocando esses chefes de Estados aqui. O Kagame não veio de propósito, deu sinal que não concorda com esse modelo, com esse acordo. Mas é legítimo que assim seja. Mas nós organizarmos isso no nosso território, congregando esses esforços multilaterais das Nações Unidas, da OA, dos países africanos, e depois já há um dado importante. Repare que foi o ex-primeiro-ministro togolês que esteve também na base. Portanto, Angola conseguiu de forma multilateral. Fizemos bem o trabalho de casa. Agora é esperar e vermos se a oposição congolesa perceba isso, dialogar com o Tshisekedi e outros, para ver E deixa-me só fazer essa última Só bem nota. para terminar, vamos Eu já acho que passar para outro Angola tem exercido um papel preponderante e excepcional. E, aliás, eu acho que o paradigma e a herança diplomática em termos de concertação geopolítica e regional do presidente José Eduardo dos Santos é um paradigma que deve vincar a nível, enfim, dos países africanos, porque nós não podemos deixar de frisar isto, que é qualquer tipo de solução, qualquer tipo de constelação nacional, ela tem reflexos muito objetivos no nosso plano de integração regional em África. Só uma Muito coisa bem. para dizer que faltou aí. Isto aí é uma chamada de atenção ao nosso partido, ao nosso poder, desculpa, executivo. A oposição angolana devia ser convidada. Eu penso que nesse tipo de cimeiras, que são nacionais, porque isto nós temos que defender Angola. Penso que o doutor Isaías Samaku Vabel Chivukuvuku, nesses fóruns, eu penso que é de bom tom que os outros partidos façam parte. Quer dizer, é bonito. Nós temos que começar... o discurso inclusivo que o presidente fez do diálogo deve ser sinalizado nesses fóruns. É bonito que a comunidade internacional perceba que nós somos um país
onde nos damos bem, com as nossas divergências. Muito bem. E eu penso que é o que faltou. Muito bem. Até aqui vamos analisar a Cimeira dos Grandes Lagos, que Luanda acolheu. Mudamos de assunto. Angola vai ter seguro habitacional de caráter obrigatório nas centralidades. O assunto é parte de uma proposta da Imogestime, analisada na reunião do Conselho Económico, do Conselho da Comissão Económica, uma reunião que foi orientada pelo Presidente da República. A par disto, a Imogestime prevê também atualizar o valor das prestações mensais face à atual realidade económica do país. A obrigatoriedade do seguro no setor habitacional angolano poderá ser vinculativo a partir do momento da aquisição de uma residência. E a ministra do Urbanismo e Habitação explica que o seguro habitacional, que consta da proposta da Imogestine, pode ajudar a cobrir os eventuais riscos que possam ocorrer. Desta forma, as seguradoras públicas e privadas vão entrar em cena no setor da habitação. Quem habita é que deve fazer o seguro. Quando se compra uma viatura, o banco exige que o proprietário da viatura faça um seguro. Antes mesmo, é condição até mesmo para adquirir o financiamento. Então, é precisamente esta componente que convém, que salvaguarda tudo e todos, não é? Portanto, mitiga riscos. Se houver um incêndio, já se sabe depois como se resolver. O país vive um momento de crise económica com fortes repercussões em todos os setores. Entretanto, o memorando dos projetos habitacionais da Imogestine propõe a atualização das prestações mensais, tendo como base a desvalorização da moeda nacional e o fraco poder de compra do funcionário público, que reside numa centralidade. Estamos aqui a referir-nos às centralidades já habitadas. As pessoas já vivem lá, já assinaram um contrato de promessa, já existe um valor. Agora, as pessoas pagam prestações mensais por 15 a 20 anos. Portanto, esses 15 a 20 anos, a moeda é o Kwanza. E o Kwanza deteriora-se a cada dia que se passa. Então, o Estado, enquanto proprietário das habitações e enquanto financiador de toda esta atividade, tem que salvaguardar, no mínimo, o poder de compra da moeda. Portanto, a taxa de atualização serve para isso. A questão que se coloca é que uma das taxas, a taxa de atualização de que se fala, é o índice de preço ao consumidor, por exemplo. Mas são taxas relativamente elevadas. Estamos a falar de funcionários públicos, cujo salário não é atualizado nessa mesma proporção. Daí a necessidade de constituir um grupo de trabalho para perceber que taxa é justa. Se será a taxa de atualização do salário, por exemplo, ou que taxa. Portanto, os técnicos vão sentar-se, vão analisar e vão então propor uma taxa de atualização que ainda não sabemos qual. No plano comercial, a Imogestine propõe o alargamento do regime de venda resolúvel. De realçar que este memorando contém também uma proposta para o aumento da quota da função pública para mais de 50% em algumas províncias. Relacionada à possibilidade de aumento da cota da função pública para mais de 50% para algumas províncias, lá onde a situação concreta assim o requeira e demonstre que a função pública precisa que seja uma cota parte considerável, portanto, do grupo-alvo. Memorando sobre a sustentabilidade e financiamento dos projetos habitacionais sob gestão da Imogestine, em destaque na reunião da Comissão Económica e para a Economia Real do Conselho de Ministros. Esta foi uma semana rica em assuntos económicos, por isso é que temos mais matérias para merecer análise dos nossos comentadores, como por exemplo o ANDA acolheu na semana fim da Conferência Internacional sobre a Tributação. De acordo com os conferencistas, o imposto sobre o valor acrescentado poderá ser implementado em Angola nos próximos anos, tendo em conta a experiência de outros países. A importância do IVA na arrecadação de receitas não petrolíferas foi amplamente discutida durante os 2 dias.
Com a reforma tributária em curso há já vários anos e tal como aconselhou o Fundo Monetário Internacional, Angola prevê implementar no processo de transações comerciais o imposto de valor acrescentado, uma taxa que incide sobre a despesa ou consumo e tributa o valor acrescentado das transações efetuadas, embora ainda registramos o momento de recolha de contribuições para enriquecer o projeto. E o facto é que os luandenses que já lamentam o atual custo de vida estão céticos quanto à introdução do IVA. Olha, por mim não poderia mesmo existir, porque não faz sentido. Seria bom que as coisas viessem, né? Primeiro resolver o problema, não é? Do angolano, depois de ver que as coisas estão minimamente organizadas, então só assim que poderia se colocar essas taxas. A introdução do IVA em Angola, segundo especialistas, vai influenciar a vida da administração tributária das empresas e poderá contribuir para o desaparecimento do imposto de consumo. Nesta altura, muitos luandenses desconhecem a importância do IVA. Vê-se logo que a maioria da juventude agora encontra-se desempregado. Há muita coisa para se fazer no país e com esses custos todos que o governo está aí a implementar, acho que só vai nos prejudicar mais ainda. Porque, de princípio, o povo perdeu o poder de compra e mais 50% é mesmo complicado. Era o governo criar métodos, alguns mecanismos que é para ver se acrescentasse os 50% ao povo para criar mais poder de compra. Algumas economias africanas já começaram a implementar esta taxa. São os casos de Cabo Verde, Namíbia, África do Sul e Moçambique, que logo no princípio teve um efeito contrário às expectativas. Segundo relatos, a implementação do IVA na terra dos irmãos do Índico intensificou a informalização da economia daquele país. A implementação deste imposto pode levar cerca de 4 anos, tendo em conta a necessidade de alteração da legislação, e aqui na região as taxas rondam entre os 12% e 18%. E o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social propôs ao Conselho de Ministros que se faça um aumento ao salário da função pública. O ministro Peter Neto falava em exclusivo à Rádio Nacional de Angola. A proposta do orçamento está a ser enviada no final do mês para a Assembleia Nacional. O que podemos dizer já é que vamos adotar o princípio da diferenciação positiva, isto é, para as remunerações de menor expressão vão ter um aumento maior e as remunerações de maior expressão vão ter um aumento menor. Devemos continuar a trabalhar, reforçando as medidas de política do próximo ano, no domínio da geração de emprego, no domínio da proteção social das nossas populações mais vulneráveis. A despeito da crise que assolou a nossa economia, fruto da situação conjuntural do mundo, até 2015 nós tivemos indicadores bastante positivos a nível da geração de emprego. Iremos continuar, embora com um ritmo naturalmente inferior, mas acreditamos que o que é importante é nós diversificarmos. Se até aqui nós tínhamos alguns setores que geravam mais emprego, no caso da construção civil, por exemplo, hoje temos que apostar em setores como a hotelaria, o turismo, a restauração, a pequena e média agricultura, como setores que podem gerar emprego e com benefícios para as nossas populações. Quanto à matéria do Fórum Económico, para merecer análise dos nossos convidados à revista Zimbo desta estação de televisão. Começo por si. João Paulo Canga, que opinião tem quanto a este pacote económico? Bem, são 3 coisas diferentes, não é? Em relação, vou começar pelo fim. A proposta do ministro Peter Neto sobre o aumento do salário mínimo. Isto é muito bom. Portanto, está de parabéns o Ministério da Administração Pública porque vai no sentido correto. Ou seja, nós precisamos de dar vitalidade à nossa economia. Nós, para crescermos, para podermos ter poder de compra, precisamos dar dinheiro às pessoas. As pessoas têm que ter um aumento salarial. Portanto, eu não sei ainda quanto é que vai ser o salário mínimo, mas este sinal é positivo para a economia e é positivo para as famílias. As famílias precisam de um sinal destes, ou seja, perceberem que a política da austeridade não é a mais correta. E eu aí é que fico um bocadinho na dúvida. Quando vimos o ministro Peter a falar isso e falar bem, que o salário mínimo deve aumentar, e dar um sinal que é preciso aquecer a economia. E depois vemos o governo, por exemplo, aumentar as taxas de telemóvel e de telecomunicações a 40%. Portanto, eu não percebo bem qual é o sentido da governação. Ou seja, por um lado, dá um sinal de que é preciso reduzir o custo de vida, num sentido, depois do outro sentido, ele aumenta o próprio custo de vida. Portanto, o ministro Peter Neto falou bem, falou na direção correta.
nós precisamos de aumentar o poder de compra das famílias angolanas. O salário mínimo é um sinal, porque nós temos grande parte das nossas famílias a viverem no setor informal. Mas a função pública é o barômetro da atividade do Estado. E este barômetro tem que ser sinalizado no sentido positivo, ou seja, aquecimento da economia, redução da inflação, aumento do poder de compra, diminuição do custo de vida. Este é que é o sentido correto, no meu entender, que a governação deve ter. Agora, é preciso percebermos que o próprio aumento do salário mínimo, e ele falou muito bem, tem que funcionar no sentido da diferenciação positiva, ou seja, todo mundo não pode ter salário na mesma proporção. Portanto, os mais carenciados devem ter um aumento maior. É isso que significa a diferenciação positiva. E é isso que deve ser mesmo feito. Ou seja, uma família que ganha 15 mil kwanzas, a minha sugestão seria que o aumento devia ser de pelo menos 23% ou 24%. Por quê? Porque este é o nível de inflação que tivemos em 2015. Se nós conseguíssemos repor o teto daquilo que as famílias perderam em 2015, já era um sinal positivo. Estamos a falar de um salário mínimo que era de 15 mil kwanzas, em alguns setores de atividade, porque tem um intervalo de 15 a 22 mil kwanzas, fosse pelo menos de 18, 19 mil kwanzas, se fosse esse aumento. Não é o ideal, não chega, mas é um sinal na atividade econômica. Muito bem. Eu penso que Vamos voltar ao Paulo para falar também do seguro de habitação e do IVA. Gildo, que visão tem quanto a este pacote económico? Eu devo começar também no fim ou posso inverter a ordem? Não, mas deixa-me só dizer aqui alguns comentários. Eu acho que o Paulo ficou desatento, porque uma coisa estamos a discutir o aumento do salário mínimo nacional, outra coisa estamos a discutir a atualização em relação ao ordenado ou vencimento dos funcionários da administração pública. Ora, eu sei que o Governo, há um ano e quase cerca de 2 anos tem vindo a discutir, e esse debate já foi feito em sede do Parlamento, a discussão do aumento ou não do salário mínimo nacional, que é diferente do vencimento dos funcionários da administração pública. Ora, o que é que o ministro Pitra muito bem colocou? Colocou uma atualização, ou seja, um aumento do vencimento dos funcionários públicos, muito por causa da pretensão legítima e, ao meu ponto de vista, correta, de repor o poder de compra dos salários dos funcionários da função pública. Isto, e muito bem colocado, à luz do princípio da diferenciação positiva, que tende maioritariamente ao princípio de equidade. Ou seja, aqueles rendimentos mais baixos vão poder ter uma atualização, um aumento mais substantivo em detrimento daqueles rendimentos mais altos. E faz todo sentido, porquê? Porque nós temos vindo a assistir, sobretudo este ano, uma deterioração do poder de compra dos cidadãos. Portanto, desde 2014. Sim, é legítimo que o Governo, nesta altura, ao invés de estar a promover medidas austeritárias, e que já tecemos aqui as nossas considerações bastante críticas, numa altura em que o cidadão já se vê fragilizado e sobretudo, sob o ponto de vista político, estratégico, estamos à beira de mais um ano eleitoral que não é todo uma medida ortodoxa. É uma boa medida no sentido em que vai poder repor algum poder de compra das pessoas. Agora, em relação ao seguro habitacional, eu tenho mais dúvidas do que propriamente juízos de valor. A minha primeira dúvida é, este seguro, será obrigatório para aquelas pessoas que já contratualizaram com a Imogestim ou com o Estado na compra de casas, ou vai ser para aquelas pessoas que vão fazer o contrato? Esta é a minha primeira pergunta. A atualização de que a ministra muito bem fala é no sentido de uma espécie de correção monetária à luz, da inflação ou da taxa de câmbio, ou qual será o critério? É para aumentar ou para baixar? Portanto, eu tenho mais perguntas do que propriamente respostas em relação à intervenção da ministra nesta matéria, porque é preciso não perdermos de vista duas coisas. Em relação à gestão das centralidades e no que diz respeito, à concretização dos contratos, temos que garantir o princípio da segurança jurídica e da boa-fé, né? Porque nós não podemos, constantemente inquietar as pessoas em relação a uma matéria cujo contrato já foi celebrado e cuja expectativa das pessoas é de alguma normalidade em relação ao tipo de contrato que fizeram com o Estado. Agora, é claro, não podemos negar, o fator positivo da seguro habitacional, contra riscos e até em função das benfeitorias, em função de outros riscos que podem ser, de alguma forma, visíveis por esse tipo de incidentes. Agora, o que é preciso é esclarecer, primeiro, o horizonte de implementação deste diploma, porque estamos a falar de um projeto de diploma, qual é o horizonte temporal da sua concretização e explicar muito bem lá à casa o que é que está em causa neste seguro, porque eu também já cheguei a questionar se este seguro terá,
a possibilidade de discernir, por exemplo, no caso de uma família que perde o seu chefe de família, que noutrora tinha poder de compra para liquidar as prestações, como é que acontece? Se o Estado, enfim, reaver o imóvel ou se essa família tem algum tipo de garantia para a sua liquidação. Portanto, há aqui um conjunto de questões em volta da questão dos contratos celebrados entre os cidadãos e na altura, a SONIP e agora a Imogestim, que me parecem carecer de algum esclarecimento e com a sua pedagogia, sempre, claro, protegendo os interesses legítimos e aquilo que foram os preceitos iniciais colocados no contrato. João Paulo, focou mais no salário mínimo e no aumento do salário da função pública e não tocou nessa questão do seguro habitacional. Sim, qualquer seguro é bom, porque seguro significa proteção de um imóvel, proteção de um recurso, de um bem. Portanto, o seguro é sempre bom. Agora, a forma como o Executivo está a fazer o seguro é que não é correta. Porque é que parece? Parece que o Executivo legisla sobre interesses de alguns membros do próprio Executivo. Ou seja, criamos um seguro automóvel e depois houve criação e aparecimento de várias seguradoras ligadas a pessoas ligadas ao Executivo que faturam em função de uma legislação que é aprovada. Ou seja, os patrões em Angola legislam para si mesmos. Isso é que está mal. Ou seja, nós não podemos permitir, aceitar que se tente retirar todos os dias dinheiro do bolso dos cidadãos. Isso é que está mal. Agora, a ideia de que há um seguro habitacional, claro que é legítima, que é boa. Agora, este seguro deve ser descontado, como disse bem o Gildo, naqueles que já assinaram. Ou seja, eu tenho uma prestação de 70 mil, tenho uma casa no Quilamba, pago 70 mil de renda resolúvel, então eles tiram 3 mil kwanzas todos os meses de seguro, e em vez de pagar 70, eu pago 67 da casa e mais 3 mil do seguro, porque não se pode aumentar os preços em nome da tal segurança e da tal seguro obrigatório. É isso que o Gildo disse bem. Há mais perguntas do que respostas. Eu penso que a ministra do Espírito Santo não soube explicar tão bem aquilo que queria fazer, mas acho que é pacífico, vai ter tempo para poder explicar isso noutras ocasiões. Agora, a ideia do seguro para os imóveis, a proteção dos imóveis, portanto, ninguém de boa fé pode discordar disso. Portanto, seguro automóvel. Agora, é importante perceber como é que o nosso Executivo está preocupado com seguro de carros, seguro de automóvel, não se fica com o seguro das pessoas. Por que o seguro de saúde não é obrigatório? Por que nós não legislamos para que todas as pessoas tenham seguro obrigatório? Portanto, quer dizer, isso é que é estranho. Portanto, um automobilista que tem um acidente, o seu carro está assegurado e ele não. Portanto, quer dizer, isto é má política. Portanto, é isso que a nós nos parece estranho. Ou seja, há um interesse de lucrar com os cidadãos, quando devia haver do Estado um interesse em proteger vidas, em criar maior equidade, em criar melhores condições de qualidade de vida para os cidadãos. É aí que é a minha discordância. Agora, é legítimo achar que se há um seguro para automóveis, um seguro para apartamentos, isso é bom. Agora, é importante haver prioridades, e a prioridade em primeiro lugar são as pessoas. Por que é que nós não temos um seguro de saúde que é obrigatório? Bem, eu acho que em relação ao seguro de saúde é preciso dizer isto. Nós temos um sistema nacional de saúde que é universal e gratuito, excepto para algumas, doenças muito concretas. O que significa dizer que nós não estamos numa situação em que as pessoas não tenham acesso aos cuidados de saúde. Agora, é claro que o seguro de saúde é sempre uma mais-valia. Aliás, nós concordamos nisso, que qualquer seguro é sempre bom, no sentido em que, procura mitigar, situações pouco desejáveis ou incidentes ou por aí fora. Agora, como disse, eu tenho cá mais perguntas do que propriamente respostas. Me parece que não houve aqui algum cuidado, na conferência que se fez no final desta reunião da comissão, em sede de comissão conjunta, para que as pessoas pudessem estar mais esclarecidas e perceberem, porque eu estou preocupado em saber, em que lado vai incidir ou de que forma é que este seguro ou a obrigatoriedade deste seguro vai incidir, se é para aquelas pessoas que já contratualizaram ou para os contratos futuros, qual vai ser as modalidades de pagamento. Portanto, há aqui um conjunto de questões que, de alguma forma, não foram bem esclarecidos e quero acreditar que este diploma ou o Ministério venha em tempo oportuno fazer esse esclarecimento. E há um reparo que é preciso fazer aqui ao Executivo angolano. O Executivo deve funcionar como uma pessoa de bem. Ou seja, o Executivo tem que trazer boas notícias aos cidadãos. Portanto, nós estamos a ver que o nosso Executivo é um arauto de más notícias. Portanto, vem com o seguro, vem com as taxas, vem sempre com problemas para as famílias. As famílias estão
cada vez mais assoberbadas em problemas, em questões que o Executivo traz. Agora é preciso pagar aquilo, é preciso... O Executivo não traz qualidade com isso. Quando nós fizermos um balanço das novas taxas, os novos impostos, os novos seguros, e percebemos que isto não está-se a repercutir na vida dos cidadãos, não há uma melhoria das vidas dos cidadãos através desses seguros. Quer dizer, o dinheiro, as receitas que o Executivo diz que está a retirar de determinada área, depois não se repercute na vida dos cidadãos. Vamos pensar, por exemplo, no seguro automóvel. Portanto, as estradas não melhoraram, a sinalização não melhorou, a iluminação não melhorou, a relação entre polícia e cidadãos não melhorou. Portanto, é preciso. Bem, eu discordo de algumas coisas. Não, é normal, é pacífico que tu discordes. Em relação à iluminação, tem havido alguns progressos. O que eu queria fazer é que o Executivo não pode ser um arauto das desgraças. O Executivo tem que trazer coisas boas. E esta notícia que o ministro Pitra introduziu é uma boa notícia. Tem um cariz, é uma boa notícia, mas tem um cariz eleitoralista, né? Portanto, não necessariamente. É natural Paulo, que atenção, assim seja. Tu não podes querer. Nós perdemos o poder de compra em 2014, com a crise, com o boom da crise. Estamos em 2016, nas vésperas. Este é o último orçamento da legislatura. Não, mas, Paulo, eu verifico aqui alguma contradição. Mas é boa notícia. O Paulo não pode reclamar enfim, das medidas pouco populares e quando aparece uma boa medida, está a dizer que é eleitoralista. A dizer que é uma eu acho que, sob o ponto de vista agora, estrutural... que é eleitoralista, não deixa de ser. Não concordo. Se ao mesmo tempo mas eu reclama... queria voltar agora ao IVA. Sim, nós vamos lá chegar, mas deixa-me só dizer aqui duas coisas, que é... Nós temos que, enfim, primeiro repensar o nosso modelo de produção de soluções para os nossos problemas. Porque às vezes temos a sensação de que há um nível de descoordenação, não só no conjunto de políticas que são gizadas para resolver problemas muito concretos, mas também na maneira de as comunicar. Às vezes temos boas intenções e queremos promover medidas de políticas muito concretas e muito positivas, mas o suspense que se cria, às vezes, a falta de informação objetiva, clara e pedagógica acaba por se traduzir numa espécie de inquietação social. E isto é mau, porque se vamos comunicar que queremos ou pretendemos tornar obrigatório o seguro habitacional, nós temos que explicar quando, sobre quem é que vai incidir, quais vão ser as modalidades de pagamento e não vir a público e dizer pura e simplesmente que, olha, agora vai ser obrigatório o seguro habitacional, porque as pessoas estão numa condição em que se veem muito limitadas em termos de recursos financeiros. Portanto, é preciso ter alguma cautela. A ministra disse, por exemplo, que, enfim, ela também tem muitas dúvidas. Aliás, ela disse que muitas das coisas ainda não estão definidas. Ora, se muitas das coisas não estão definidas, o bom senso nos recomenda prudência. Ou seja, vamos fazer o trabalhinho de casa e viemos a público dizer o que é que conseguimos conceber ou desenhar enquanto solução. Me parece ser este um aspecto muito importante e, claro, sem deixar de tomar em consideração que o cotidiano, ou seja, o politicamente vivido das pessoas, tem uma dimensão subjetiva muito grande. Quando as pessoas estão todos os dias submetidas a políticas que alteram a sua condição de recurso, acaba por ser um incentivo a uma espécie de inquietude nas pessoas. E isso não é desejável, sobretudo porque quando os cidadãos e as famílias e as empresas estão numa condição de relativa dificuldade. E há um aspecto que tem a ver com o salário mínimo. O salário mínimo, do ponto de vista da população economicamente ativa em Angola, é residual. Ou seja, é um sinal na direção correta. É uma boa notícia. Agora, mas Paulo, peço desculpas que o interrompa. Nós não estamos a falar da atualização do salário mínimo nacional. Nós estamos a falar a falar a matéria sobre a atualização do salário mínimo nacional. Não. É sobre os vencimentos da função pública. Eu percebi que era o aumento da função pública. É o aumento dos vencimentos da função salário pública. Mínimo nacional. Em relação ao salário mínimo nacional, eu sei que o que me apetece tem uma comissão que está a estudar até que ponto é que as empresas têm ou não, porque, atenção, o salário mínimo nacional ela tem repercussões muito gigantescas para a estrutura de custos das empresas privadas. E aqui a matéria de o que a mim me parece importante dizer é o seguinte. Dizia eu que para a população economicamente ativa de Angola, o salário mínimo nacional, ou mesmo os vencimentos da função pública, continuam a ser residuais. Residuais em que sentido? Ou seja, nós temos quase, vamos pensar, 1 milhão de funcionários públicos. Mas nós temos 12 milhões de pessoas economicamente ativas. Portanto, mais da metade da população economicamente ativa não está na função pública. Portanto, nós temos aqui um hiato muito grande. Ou seja, quando estamos a falar da função pública, estamos a falar de um segmento importante do Orçamento Geral do Estado. Mas não estamos a falar da grande maioria da população angolana. É preciso
pensarmos assim. Muito bem. O que é que isso significa? Significa que o Estado, e o ministro Pitra falou e bem, da população mais vulnerável, o Estado tem que rapidamente encontrar medidas para esta maior parte da população que não tem acesso aos salários nem à proteção social, que é a população mais vulnerável. Por isso é que nós defendemos que tem que haver uma transferência direta para as famílias. O Estado tem que transferir recursos para as famílias, porque estas famílias que não têm salários, que não têm emprego, que não estão na função pública, estão no setor privado, e a maior parte do setor privado depende essencialmente das relações com o Estado. Porque nós não temos ainda na Europa o subsídio de desemprego? Já devíamos ter tem isso, uma outra mas nós natureza. devíamos ter mais que isso. Nós devíamos o que ter provavelmente uma série de... o Paulo estará a querer defender é o rendimento mínimo de inserção, né? Que é uma Não é espécie só isso. de transferência Não é só direta. isso. Mas Nós atenção, temos... nós temos em Angola um sistema de proteção social que tem três mas pilares. É contributivo, Há um primeiro, não é esse. não, atenção, Paulo, deixa que eu diga isto. O nosso pilar tem três, o nosso sistema tem três pilares. Sim, Há a proteção geral, não contributiva, que está a cabo do Ministério da Reinserção Social, e aqui é importante porque este primeiro pilar da Segurança Social tem uma natureza não contributiva e ela incide essencialmente sobre grupos vulneráveis, crianças, idosos e combatentes de guerra. Agora, o que é necessário é termos uma estratégia que possa minimizar os impactos ou as vulnerabilidades sociais. E me parece que é aqui onde nós já tivemos essa discussão aqui no programa que Mas o eu novo não partilho ministro, dessa visão. o Desculpa, novo Gil. ministro, sim, deixe-me só terminar. O novo ministro tem aqui a oportunidade, a janela de oportunidade de conceber uma estratégia que possa incidir e que possa mitigar os efeitos dos riscos sociais. Agora, em relação aos outros dois pilares, o segundo pilar é a proteção social obrigatória a cargo do MAPTES pelo seu Instituto Nacional de Segurança Social. A primeira é não contributiva, que é geral. A segunda contributiva é obrigatória por via, enfim, dos impostos em relação ao rendimento. Uma terceira é opcional, onde as pessoas podem aceder. Gildo está a falar aí com falta de dados. Gildo, sabe quantas pessoas é que da Reinserção Social, o Ministério da Reinserção Social dá dinheiro e apoia? Sabe qual é o número, qual é o universo populacional? O que eu estou não chega a dizer... a 1 milhão de pessoas. Gildo. Eu não tenho um número, portanto eu não vou entrar nessa discussão. O que eu estou a dizer... Cerca de 160 mil pessoas. Sabe quantos antigos combatentes... Gildo, o que eu estou a dizer é que nós aqui, precisamos de ter uma estratégia em relação ao eu estava a dizer, Gildo, o que nós estamos a dizer assim é que o universo de pessoas que usufruem dos bens do Estado não contributivos não representam a grande maior parte da população. Este é o desafio que temos pela frente. Por isso é que estava a dizer, portanto, esta estratégia não está correta. Por isso é que eu estou a dizer que mesmo o aumento do salário da função pública é residual do ponto de vista da população economicamente ativa do nosso país. Porque nós temos que falar para a maioria dos angolanos. Nós não podemos ter, Gildo, deixa-me só terminar. Deixa-me só terminar, Gildo. Nós não podemos ter, o que estamos a ter, uma espécie de apartheid laboral. Ou seja, nós temos pessoas que trabalham, e essas pessoas estão de alguma forma protegidas. Depois temos o grande universo populacional que não trabalha ou está no setor informal. E nós deixamos essas pessoas à sua mercê, vivem de expedientes. Por isso é que nós temos um país que está alicerçado na corrupção. Porque as pessoas usam qualquer expediente que tenham para poderem adquirir meios, adquirirem vida própria. É isso que tem que acabar. Ou seja, o Estado tem que alargar a sua base de proteção social. E este modelo que o Gildo apontou, os três pilares deste modelo, não chegam. Já se provou durante esses 40 anos. E isto entra naquilo que nós designamos a reforma do Estado. A reforma do Estado vai implicar que se alargue o universo de proteção social. Por isso é que eu partilho da visão do ministro Pitra Neto, quando ele diz bem que é preciso alargar os setores que estão mais vulneráveis e aumentar a taxa de emprego, porque o emprego continua a ser o elemento principal de sustentabilidade das famílias. Acho que o Paulo fez aqui... Gildo, e quanto à questão do IVA? Estamos a ficar sem tempo? Sim, estamos a ficar sem tempo. Mas era importante esclarecermos isso. Uma coisa é a atualização dos ordenados ou dos vencimentos do pessoal da função pública. Outra coisa é melhorar as políticas de proteção social, sobretudo por pilar não contributivo. E aqui é preciso haver uma estratégia muito clara para garantir que aqueles grupos vulneráveis, socialmente falando, possam merecer algum tipo de proteção por parte do Estado. Em relação ao IVA, a AGTR realizou uma conferência internacional, muito em função de estudos e da aferição de experiências de países que já tenham implementado o IVA. É preciso lembrar às pessoas que o IVA é hoje um imposto popular no mundo. Em África, por exemplo, só são cerca de 8 países e na região da África Austral, Angola é o único país que não tem esse imposto. É um imposto neutral, é um imposto mais democrático, que tende a alargar a base, enfim...
Paulo, deixa-me terminar. É neutral no sentido em que ele é menos penoso para as empresas. Nós temos agora o imposto de consumo que tem um efeito cascata em que é muito mais fácil importar produtos, porque só se paga uma vez o imposto de consumo, do que propriamente produzir, porque há aqui um efeito de cascata em que o imposto de consumo é de alguma forma transferido, quer por parte das empresas até o cidadão. Agora, é preciso dizermos isso às pessoas, que esta conferência visa, sobretudo, a colher experiências e alargar o campo de entendimento sobre os desafios que se impõem em Angola na implementação desse imposto indireto. Segundo, o IVA, apesar de ser um imposto relativamente simples, pressupõe uma determinada complexificação, que tem muito a ver, primeiro, com a capacidade ou a qualidade dos recursos humanos, porque é preciso maior exigência em termos contabilísticos, é preciso também ter soluções informáticas que possam viabilizar o registro de faturas in time. Portanto, o IVA é, ao mesmo tempo, um imposto desejável, quer para as famílias, enfim, quer para as empresas, mas ele tem aqui alguma complexidade que requer ou pressupõe ou aconselha alguma prudência na sua implementação. Inicialmente, sabemos que o timing está, enfim, mais ou menos previsto para 2019. Vamos ver se até lá conseguimos criar condições para que possamos garantir as virtualidades desse imposto, porque se não forem garantidas as condições técnicas e humanas para a implementação do IVA, ela poderá ser mais um incentivo à evasão fiscal, sobretudo face aos desafios da informalidade da nossa economia. João Paulo tem visão contrária quanto à implementação do IVA? Penso que o IVA não vai ser a solução dos problemas de arrecadação de despesas de receita. Não é isso que se disse. O Gildo diz que o IVA é um imposto neutral. Não, Gildo, vamos lá ver o que é o IVA. Primeiro temos que compreender o que é o IVA. Ele é um imposto neutral. Sobre consumo, Gildo. O IVA é um imposto de valor sobre acrescentado. Consumo. Portanto, como é que o IVA acontece na vida das pessoas? Se você tem um produto que vale 500 kwanzas, você tem 20% do IVA, que são mais 100 kwanzas, você paga 600 kwanzas. Este dinheiro, estes 100 kwanzas, depois entram no Estado através da dedução fiscal. Quer dizer que o IVA, numa primeira fase, aumenta a inflação em qualquer parte do mundo, porque é um imposto que é indireto. E ele não age da mesma forma para toda a gente, porque o IVA incide da mesma forma para todo mundo, para o pobre e para o rico. E por isso mais democrático. Portanto, não é neutral. É neutral para as empresas, Paulo. Pronto. Depois é importante percebermos o seguinte. Há vantagens em relação ao IVA. Uma delas é a arrecadação fiscal, ou seja, o Estado tem a capacidade de arrecadar mais receitas. Mas há desvantagens. Uma delas é a equidade. O Estado tem 2 ou 3 pilares de funcionamento. Um é a eficiência. Nós queremos um Estado mais eficiente. Portanto, o IVA e esse tipo de organização fiscal que já acontece nos outros países revela mais eficiência, mas não quer dizer que revela equidade. É por isso que nos outros países há muitos conflitos por causa com as finanças. Portanto, nós que tivemos a sorte ou o azar de vivermos fora e já tivemos contacto com o IVA, podemos dizer que a aplicação do IVA no nosso país vai ser, como o Gildo disse bem, muito complexo. Mas isso vai exigir algumas coisas fundamentais que nós não temos ainda. Uma delas é o sistema de justiça. Ou seja, há conflitos permanentes entre a AGT, ou entre as finanças, e os cidadãos. E devem ser dirimidos de forma rápida e célere. E temos que ter um sistema de justiça organizado e funcional. Nós não temos. Não é só os técnicos de conta que têm que ser especializados, não é só as empresas que têm que ter contabilidade. Isto é importante. Mas nós temos que ter um sistema de justiça que defenda o cidadão quando houver conflitos com o Ministério das Finanças. E nós não temos isso. Agora, pensar que o IVA é a salvação, quer dizer, nós agora descobrimos o IVA e que vai acabar. Porque através do IVA existem muitos processos de evasão fiscal. Eu tinha uma empresa, pessoalmente, em Portugal, chamada Afro Eventos. E muitas vezes a minha empresa teve conflitos com as finanças, porque... Com a administração tributária. Com a administração tributária em Portugal, porque vinham faturas que nós não tínhamos. Nós temos que ter, em primeiro lugar, a cidadania fiscal. É preciso educar as pessoas para a cidadania fiscal. As pessoas têm que perceber que têm que pagar impostos e que esses impostos representam uma valia para a sua vida. Nós não temos ainda esta cultura fiscal. Portanto, eu penso que os 4 anos, que o Gildo disse bem, 2019, 2021, é um tempo para se preparar. Agora,
Não podemos achar que o IVA vai resolver os problemas da administração tributária. Portanto, eu penso que isto é uma Deixa-me só ilusão. explicar. Fica-se com a sensação, depois do Paulo ter Bem, dito algumas coisinhas, estamos a ficar sem tempo. sim, que o IVA não é um imposto neutral. É neutral. E é Não, neutral não, porquê? não é neutral. Porque ele incide pura e simplesmente sobre o valor acrescentado. O que é isto? Isso significa dizer que o IVA incide apenas sobre o valor que é acrescentado na produção, na disponibilização de um bem. Mas o que significa... da mesma forma em todas as pessoas. Sim, isto é uma dimensão. Portanto, Não, porque nós estamos a falar do imposto de consumo. É preciso dizer isto lá em casa. Nós não vamos continuar a ter, quando passamos a ter o IVA, vamos deixar de ter o imposto de consumo. Claro. O que significa dizer que nós vamos passar a pagar o imposto de consumo em função do nosso poder de compra, em função do tipo de produto ou de serviço que acedemos. Portanto, é democrático nesse sentido. Mas não é neutral, Gil. Não, quando eu digo neutral é para as empresas, porque as empresas, o que vou-lhe explicar é, com o atual imposto de consumo, as empresas acabam por somar custos a partir da disponibilização de um determinado produto. O que existe é, quando um fabricador de pão, né, ir comprar a farinha, vamos lá supor que a farinha custe 500 kwanzas, produzir o pão e disponibilizá-lo às pessoas, o valor sobre o qual vai incidir o IVA vai ser o valor substante, ou seja, subtraído em função do preço da matéria-prima. Sim, mas o IVA é um por isso é que é imposto neutral. plurifásico, quer Não, dizer que não. Paulo, senhores. o IVA é um imposto monofásico. Os Não impostos diz plurifásicos isso, não. são aqueles que incidem ou taxam os o vários que se passa momentos. com o IVA, Não, desde a Paulo, produção. não está enganado. Não é acumulativo, Estão mas é enganados. plurifásico. Não, é monofásico. Muito bem, senhores, estamos praticamente no fim da revista Zimbo. Vou dar 60 segundos para cada um. Começo por ti, João Paulo Ganga. Bem, eu, em primeiro lugar, dar os parabéns à União Africana, porque pela primeira vez teve uma boa atitude, que é abandonar, alguns países da União Africana abandonar o TPI internacional, que de facto é um tribunal internacional que tem humilhado muito os africanos e, portanto, o sinal que alguns países, África do Sul, já deram, acho que vem aí outros, Namíbia e o Quênia, etc., é um sinal positivo. Portanto, a África dá um sinal de que, apesar da importância e das valências, e dos africanos também não terem muito juízo e cometerem muitos crimes nos seus territórios, mas ainda assim penso que é um sinal positivo. Outro aspecto que me parece importante é dar os parabéns ao 1º de agosto. Eu não sou do 1º de agosto, não tenho, a minha equipe é sempre a mais pequena, eu sou do Porcelana. Sempre que perde, aquela é a minha equipe. E, portanto, 1º de agosto é campeão nacional. Aquela finta do Gelson foi espetacular e do Ari Papel. E, portanto, dou os parabéns ao 1º de agosto e ao general Carlos Henrique, que fez uma revolução institucional no 1º de agosto e merecia já o ano passado este título. Muito bem. Parabéns. Falta só um aspecto que para mim é importante. Essas são as eleições na FAF. Vai haver eleições no dia 6. Há 2 candidatos conhecidos, Comandante Prata e o Arthur Almeida e Silva. Gostava muito que o poder político angolano não se metesse nas eleições e deixasse João Paulo, que tanto passaram o os 60 segundos. Disputar as Gildo eleições. tem 1 minuto. 1 minuto, vamos lá. Como é habitual, as minhas sugestões de leitura. Hoje eu trago Jean-Marc Ella, a investigação científica africana nos desafios da excelência africana. No fundo, é o recolocar dos desafios que a África se vê diante em relação à produção de conhecimento. O autor faz aqui considerações muito interessantes sobre, enfim, a camisa de forças que, de alguma forma, acaba por ser um constrangimento face à herança colonial de conhecimento e como a África pode autonomizar-se ou criar uma espécie de novo renascimento por via do conhecimento, aquilo que são os paradigmas da exigência da investigação africana. Portanto, é o recolocar de África, enfim, em termos de geração de conhecimento. O segundo livro também vem na mesma direção e deixa-me só fazer aqui um elogio à Faculdade de Ciências Sociais e muito na pessoa do seu decano, que é o professor Dr. Vítor Cajibanga, que patrocinou, no fundo, uma coleção sobre reler África, que é trazer, ou seja, traduzir um conjunto de autores e trabalhos científicos sobre a África que muitas das vezes, enfim, passam por despercebido. Portanto, fica aqui, enfim, a minha congratulação em relação à Faculdade de Ciências Sociais, que nos dá a oportunidade de poder ler autores africanos e com temáticas muito relevantes para nós. Falamos sobre paz, segurança, eu trouxe Angola no Conselho de Segurança, enfim, da ONU. Portanto, é no fundo uma reedição de um livro de 3 autores angolanos que contam a experiência de Angola quando da presidência rotativa do Conselho de Segurança e que é muito importante o legado de Angola no peace building em África e no mundo.
como última opção, estávamos aqui a falar sobre segurança social e bem-estar. Eu trouxe Insecurity and Welfare Regimes em Ásia, Latinoamérica. No fundo, é uma discussão que tem uma perspectiva institucionalista, procura olhar para aquilo que são os arranjos ou as configurações institucionais que os Estados acabam por construir para, de alguma forma, garantir o mínimo de proteção às pessoas. Não só estamos a falar aqui da segurança social obrigatória, mas de dispositivos que procuram concretizar medidas de políticas face àquilo que é o clima de vulnerabilidade ou um conjunto de inseguranças sociais. Muito bem. João Paulo Ganga, muito obrigado pela sua disponibilidade e até o próximo domingo. Muito obrigado. Gildo, boa noite, bom resto de domingo. Obrigado, boa noite e boa semana para todos os nossos telespectadores. Muito bem, é com estas duas personalidades que produzimos hoje mais uma edição da revista Zimbo que chegou ao seu fim. E o jornal observa a seguir o seu intervalo. Voltaremos daqui a pouco, então não se até já.